A aula de hoje é para você que está iniciando nesse mundo da costura criativa, para você que sabe muito pouco, quase nada de costura e quer aprender, para você que quer ter uma renda extra usando pouco material, tendo pouco investimento. Olha o que eu trouxe para você. Esse marcador de página, gente, ele é feito com um pedacinho de retalho, com um pedacinho de tecido que você deixa ali no canto, que acha que não vai servir para nada, que não dá para fazer nada com ele. Esse marcador de texto não, esse marcador de página. Esse marcador de página é perfeito para você que está procurando por tudo isso, para aprender e para ter uma renda extra. Então, bora para a aula. E antes de ir para a aula, curta, comente, compartilhe aqui o vídeo. Eu sou a Suzete Brazão, aqui do Ateliê Vita de Pano. Seja muito bem-vinda. A gente tem vídeo novo aqui no canal toda semana. Então, vamos para a aula. Então, você vai pegar um retalho, qualquer estampa, vai dobrar ao meio e posicionar o corpinho dele, deixando sempre margem de costura. Então, você pode prender com agulhinha, riscar ao redor com caneta fantasma, costurar e recortar, deixando a abertura aqui no topo. A cabeça, a gente vai fazer a mesma coisa, a gente pega um outro retalho, posiciona, risca ao redor e aqui nessa marcação, deixa um pouquinho mais de costura, de tecido aqui. Então, aqui nessa abertura, nessa marcação de abertura, na hora de recortar, vai deixar um pouco mais de tecido aqui. Então, eu vou recortar e vou mostrar pra vocês como que eu quero que fique isso aqui. Porque a gente vai colocar um pouquinho de plumante aqui dentro, pra dar um voluminho, e depois prender essa parte que sobrou aqui, que a gente colocou a mais, no corpinho. Então, aqui, eu costurei e recortei, deixando uma margem pequena aqui de costura. No rostinho, que eu falei que tinha que deixar mais, a gente começa a costurar na marcação, dá toda a volta e para exatamente na marcação. Na hora de recortar, deixa esse excesso de tecido aqui, pra gente poder colocar aqui no corpinho e costurar depois. Agora, a gente vai passar tudo pro direito e trabalhar o rostinho dele. Depois de passado pro direito, eles ficam assim, ó. Então, fica esse excesso aqui de tecido que a gente vai colocar aqui no corpinho. Antes disso, a gente vai colocar o plumante aqui e fazer a marcação do rostinho. Aqui, nesse molde do corpinho, eu também deixei excesso aqui de tecido pra gente poder passar isso aqui pro direito e ficar bem retinho isso aqui pra gente pôr o corpinho dentro, o pescocinho do gatinho e passar a costura. Então, a gente passa isso aqui tudo pra dentro. Aqui nessa parte não vai ter nada, é só o corpinho bem passadinho mesmo. Ajeita bem. Que depois a gente vai pôr essa parte aqui dentro e passar uma costura prendendo. Antes de encher a cabecinha, a gente passa o ferro quente para depois, para ele ficar lisinho, né? Bem, não ficar amassado. A gente pega o molde, tem a marcação do olhinho, então eu passo uma agulha mais grossa aqui para fazer um furinho, para eu poder marcar aqui na cabeça, onde que ficou o olhinho. Faço a mesma coisa aqui nas pontinhas do nariz, para eu saber exatamente o tamanho desse triangulinho. E aqui eu posso ir marcando tudo com agulha, assim, para depois eu marcar com a caneta fantasma, que daí fica tudo certinho. Então, faço assim e posiciono aqui. Coloco ele bem aqui sobre o molde não, a cabecinha já, né, sobre o tecido, bem certinho aqui, e com a caneta fantasma eu faço a marcação. Então, aqui vai ser o olhinho, aí aqui o nariz, e faço a marcação dos pontinhos aqui, que onde vai ser o formato da boca. Então, ela fica aqui, toda marcada, não sei se tá aparecendo, mas já dá pra ter uma ideia do que a gente tem que fazer. Então, tá aqui os pontinhos todos.
do nariz, a gente liga eles, e aqui tá o olhinho. Então, a gente já deixa essa marcação toda feita antes de encher com o plumante. Agora sim, então, ele fica assim, todo marcadinho. Aqui a gente borda depois, coloca um botãozinho no olhinho, ou faz bordado mesmo. Se preferir pintar, também dá. Pra fazer com aquele pinta-bolinha aqui, pintar com pincel, aí fica a critério de vocês, o que vocês preferirem. Agora eu vou encher. Depois de encher, ele fica assim. Quais as sugestões para acabamento desse rostinho? Bordar tudo, tanto o olhinho, nariz e a boquinha, dá para bordar, tudo com uma cor só, de linha. Dá para colocar uma miçanguinha no olhinho e bordar o nariz. Dá para pintar tudo ou com um pincel tinta ou com a caneta própria para tecido. Então, que daí ficaria mais fácil com a caneta. Enfim, aqui dá pra gente brincar, escolher a maneira que acha que vai ficar melhor. Pro olhinho, eu fiz esse bordadinho aqui, com linha de costurar mesmo. Se tiver linha de bordar, aquela de meada que é mais fininha, é melhor. Mas eu usei linha de costura dobrada ao meio mesmo. Pro nariz, eu entrei com a mesma linha que eu estava bordando aqui, eu já entrei aqui, ó. Com a agulha, saí aqui na marcação. Aqui não tem uma maneira correta de fazer esse bordadinho. Você pode fazer tudo na horizontal ou tudo na vertical. A preferência, a maneira como você preferir, é que você que decide, né? Se quiser colocar um tecidinho diferente aqui, fazer um ressalto, enfim, é questão de preferência de cada um. Então, eu vou bordar aqui e já volto. Bordar, não é bem um bordado, né, gente? A gente só vai colocando a linha aqui, uma do ladinho da outra, para preencher tudo aqui, esse espaço do nariz. Então, eu vou fazer desse jeito, volto aqui e vou fazendo esse movimento na vertical. Depois do narizinho feito, a gente vem fazendo pontinho atrás, aqui, para fazer a boquinha. Então, a gente dá pontinhos pequenos, como se fosse um alinhavinho mesmo. E vai seguindo o pontilhado que a gente fez. Até o final. E depois essa outra voltinha. Depois de bordado, ele fica assim. Então, para eu não dar nó aqui, para não aparecer, eu deixei a linha aqui embaixo. Vim com a agulha aqui e deixei sobrando essa linha aqui. Agora, a gente coloca tudo isso aqui dentro, pra gente ou passar na máquina aqui, então a gente coloca ali e passa na máquina aqui, ou dá pontinho, o que for mais fácil para vocês. Porque depois, nesse acabamento, a gente vai pôr o laço, pôr o enfeitinho e já finaliza a aula. Essa é a aula mais curta que eu já dei, gente. E o nosso marcador de página está pronto. Gente, é a coisa mais fácil do mundo de fazer. Muito, muito, muito fácil. Fica muito bonitinho para dar de presente. E tem uma rendinha extra rápida, né? Fácil, sem gastar muitos materiais. Aqui é só uma rendinha de algodão que eu coloquei, peguei um pedacinho, franzi suficiente para dar certo aqui no tamanho do pescocinho, nessa largura que a gente tinha, e coloquei essa outra fitinha por cima, só pendurei uma medalhinha, um negocinho aqui, um enfeite. Pra gente que gosta de detalhes, assim, essas coisinhas fazem toda a diferença. Então, chegamos ao final de mais essa aula. Na próxima aula, provavelmente eu traga um marcador de página de cachorro e vamos brincar com os marcadores durante as próximas aulas. Fiquem com Deus, boa aula, aproveitem, divirtam-se. Bom final de semana para vocês.